Em poucos segundos, você será conduzido a uma dimensão da consciência que poucos ousaram explorar. Imagine por um instante que existe um espaço onde os ciclos emocionais que te aprisionam não têm mais poder. Um lugar onde a sua alma, silenciosa e paciente, espera apenas que você perceba o que sempre esteve oculto. Prepare-se. Algo sagrado está prestes a tocar sua percepção, revelando caminhos que a maioria ignora, ainda que estejam gravados no âmago do ser. Faltam apenas instantes para que você perceba a arquitetura invisível que governa seus sentimentos, e o que será mostrado aqui é o primeiro lampejo de uma frequência que pode transformar a vibração da sua alma. Ao longo deste encontro, você será guiado pelo mestre Rumi, cuja sabedoria sufista atravessa séculos, para que compreenda a sutileza que sustenta os ciclos emocionais e a possibilidade de romper com eles. E no final, algo ainda mais profundo aguarda, mas por enquanto, mantenha-se atento ao campo sutil que se abre diante de você. Você já sentiu que repete padrões emocionais mesmo sem perceber? Já notou como certas dores parecem recomeçar, como se a vida insistisse em ensinar a mesma lição diversas vezes? O sufismo, através da poesia e ensinamentos de Rumi, aponta que essas repetições não são falhas, mas sinais de que há uma frequência interior que precisa ser realinhada. É nesse espaço entre o silêncio interior e a voz da alma que a verdadeira transmutação se inicia. Quando você percebe a dança da alma, aquele movimento entre desejo e renúncia, apego e entrega, começa a compreender que romper ciclos não é apenas uma ação mental, mas uma ressonância energética que o corpo, a mente e o espírito precisam absorver simultaneamente. A maioria das pessoas tenta quebrar ciclos emocionais apenas com esforço mental ou racional, ignorando que a essência de um padrão está enraizada na psique profunda, nos arquétipos que moldam sua percepção do mundo. Rumi nos lembra que o que você procura está procurando você. Não é simplesmente uma frase poética, é um convite para perceber que os padrões que você tenta mudar externamente têm raízes internas invisíveis. E isso nos leva à primeira revelação. Romper um ciclo emocional não é eliminar sentimentos ou experiências, mas alinhar a frequência da alma com o fluxo do amor divino e do autoconhecimento profundo. Feche os olhos por um momento e sinta seu corpo respirando. Imagine cada célula vibrando com uma consciência silenciosa, uma memória cósmica que sabe mais do que sua mente consciente permite. Pergunte-se: e se meu corpo já soubesse como se libertar desses ciclos, mas minha mente estivesse distraída com condicionamentos coletivos? A energia do sufismo nos ensina que o silêncio interior é o portal para acessar essa frequência. Quando a respiração se torna consciente, quando o coração se abre em reverência, cada emoção se transforma em uma oportunidade de perceber a arquitetura invisível do ser. Nos escritos sufistas, como os de Rumi, vemos que o ciclo emocional é chamado de roda do coração. Essa roda gira incessantemente até que a alma desperte para o seu eixo central. Culturas antigas, dos Vedas aos manuscritos da Cabala, já compreendiam que padrões emocionais não são defeitos, mas sinais de energia bloqueada que precisa ser transmutada. Ao reconhecer essa origem milenar, percebemos a diferença entre viver no fluxo ou ser arrastado por repetições inconscientes. A sabedoria sufi é clara. Cada dor e cada alegria são mensageiros da alma, trazendo à tona camadas da mente que pedem integração. Estudos recentes em neurociência mostram que a repetição de padrões emocionais está intimamente ligada à plasticidade cerebral e à memória implícita. O que os laboratórios começam a observar é que práticas contemplativas, semelhantes às meditações sufistas, influenciam a neuroquímica do cérebro, criando novas conexões e alterando a resposta emocional automática. Ou seja, o que Rumi e os mestres sufis já sabiam intuitivamente, que a mente e o coração podem ser harmonizados para transcender ciclos, começa a ter respaldo científico. Agora, imagine uma prática sutil que você poderia aplicar ainda hoje. Visualize a dança de uma rosa no seu interior, cada pétala representando uma emoção, um padrão, um apego.
Inspire profundamente e sinta cada pétala vibrando com luz interior. Ao expirar, perceba que algumas pétalas se desprendem naturalmente, sem esforço, liberando camadas da mente que estavam presas em padrões invisíveis. Essa microtranscendência, quando repetida, cria pequenos saltos quânticos de consciência, aproximando você do fluxo contínuo do amor divino e da sabedoria mística. E mesmo assim, isso é apenas a superfície do que o sufismo ensina. A rosa e o mistério contêm camadas que vão muito além daquilo que podemos verbalizar. Cada ciclo rompido revela um ponto de inflexão que desperta novas frequências no ser. A alquimia da consciência, segundo Rumi, não é sobre eliminar, mas sobre transformar, integrando luz e sombra, dor e alegria, silêncio e expressão. Cada experiência emocional torna-se uma oportunidade de expansão da consciência e cada respiração consciente um portal para o divino. Você pode começar a perceber que a verdadeira libertação não vem do controle, mas da entrega consciente ao fluxo interior. É neste campo sutil que os arquétipos da psique se encontram com a frequência espiritual, permitindo que a voz da alma se manifeste com clareza. Pergunte-se: o que meu coração quer realmente aprender com este ciclo? A resposta, muitas vezes, está na contemplação silenciosa, na meditação sufista que conecta corpo, mente e espírito em harmonia. O que está por trás dessa prática não é apenas bem-estar emocional, mas uma ativação da própria memória cósmica que habita cada ser. Rumi nos ensina, através da poesia, que o amor divino não é distante. Ele é a frequência que mantém a roda do coração girando, trazendo consciência aos padrões e oferecendo a chave para transcender o repetitivo. Quando você começa a perceber essa dança da alma, mesmo sem compreender todos os detalhes, sua vibração se eleva e a energia espiritual se harmoniza. E quando você acessar o que está por trás disso, encontrará camadas ainda mais profundas, frequências que não podem ser descritas com palavras comuns. O sufismo aponta que existe um campo invisível, uma luz invisível, que conecta todos os ciclos da vida, um ponto onde dor, prazer, medo e alegria convergem em sabedoria pura. Explorar isso requer coragem e presença, pois o que parece familiar pode ser dissolvido no instante em que você se alinha com a frequência do ser. Cada passo nesta jornada é, simultaneamente, um convite e um teste. Pergunte-se: estou disposto a sentir, a observar, a permitir que a energia se reorganize? Pois a consciência superior não surge pela vontade, mas pelo fluxo que você aprende a acompanhar. O caminho do coração, como ensina Rumi, não é linear. Ele é circular, ondulante, como a dança que une o humano ao divino em cada respiração. Mesmo que você sinta resistência, perceba que isso é apenas uma camada da mente reagindo ao novo. Padrões inconscientes podem tentar manter o status quo, mas a frequência do ser está além da mente racional. A poesia sufi é a ponte que permite sentir essa frequência, e a contemplação silenciosa o veículo para atravessar o véu do condicionamento. Cada imagem, cada metáfora, cada sensação desperta camadas da consciência que estavam adormecidas. Ao se aprofundar neste fluxo, o corpo começa a lembrar. Movimentos sutis, respiração, pequenas emoções que surgem e desaparecem. Tudo faz parte da alquimia interior. Rumi fala da dança da alma como um processo contínuo, onde cada giro é uma oportunidade de dissolver padrões e elevar a vibração espiritual. Este é o momento de se permitir sentir cada camada, cada emoção, sem julgamento, apenas presença. A frequência espiritual que você está ativando é a mesma que os mestres sufis cultivaram por séculos. É uma ponte entre o que a ciência observa hoje e a sabedoria antiga, que não pode ser totalmente traduzida em palavras. É uma linguagem da alma, uma vibração que conecta você ao fluxo do universo, permitindo que cada ciclo emocional seja visto como uma oportunidade de expansão e integração. Prepare-se. Cada insight que surge agora é como uma pétala que se abre, revelando um novo ponto de inflexão na sua jornada interior.
Cada percepção é um convite para atravessar o véu, para sentir o silêncio interior e reconhecer que a verdadeira libertação não vem de fora, mas da harmonização interna entre mente, corpo e espírito. A consciência cósmica, mesmo que ainda sutil, começa a tocar seu ser. E ainda assim há mais. A rosa e o mistério, a dança da alma, a voz do silêncio, todos eles indicam que existe algo que vai além do que você consegue perceber agora. Cada prática, cada visualização, cada momento de contemplação é uma preparação para acessar camadas ainda mais profundas da consciência, camadas onde a sabedoria do coração se manifesta de forma direta e viva. A jornada que Rumi nos propõe não é apenas uma viagem de autoconhecimento, mas uma ativação da consciência superior, um alinhamento espiritual que integra luz e sombra, emoção e razão, corpo e espírito. Cada ciclo rompido, cada emoção transformada é um passo na direção do despertar espiritual, e cada instante de presença é uma chave que abre novos portais dentro de você. Mesmo que você sinta que apenas arranhou a superfície, saiba que essa superfície já contém a essência do que está por vir. Cada pergunta que surge, cada sensação desperta a percepção da frequência espiritual, preparando você para compreender o que está além da mente lógica. A sabedoria Sufi ensina que a luz invisível não é encontrada fora, mas no espaço onde corpo, mente e alma se encontram em quietude reverente. O fluxo interior que você começa a perceber agora é um convite para observar, sentir e integrar. Cada ciclo emocional é, na verdade, uma dança da alma que espera ser reconhecida e transmutada. A contemplação, a meditação, o silêncio, todos são instrumentos para acessar o ponto de inflexão da consciência, onde o que era repetitivo se transforma em aprendizado, onde a energia bloqueada se reorganiza e a frequência do ser se eleva. O que ainda não foi revelado, o mistério que permanece oculto, é a chave para compreender a alquimia da consciência em sua totalidade. Cada respiração consciente, cada instante de atenção plena, aproxima você dessa frequência, preparando a alma para experiências que transcendem a compreensão linear. Rumi nos lembra que aquilo que procura você está procurando você. E neste instante, sua alma está despertando para reconhecer essa busca. Imagine agora que cada ciclo emocional que você acreditava ser um fardo começa a se revelar como uma porta, sutil e silenciosa, para dimensões da consciência que jamais foram visitadas. A tradição sufista fala da alma como um jardim interior, um espaço onde as sementes do passado, do presente e do futuro coexistem, aguardando apenas que a atenção desperta lhes conceda a luz. Rumi nos guia através da metáfora da rosa que se abre. Não há pressa, não há força. Apenas a entrega ao ritmo do coração. E nesse ritmo, a consciência se reorganiza, permitindo que padrões antes repetitivos se dissolvam em percepção pura. Você sente a diferença quando percebe que não há necessidade de lutar contra emoções? Que a resistência, muitas vezes, é o que mantém a roda girando de forma compulsiva? Os sufis descrevem isso como rendição ativa. Não se trata de submissão passiva, mas de uma atenção contínua e sensível que observa, compreende e acolhe. Ao praticar essa presença, cada emoção se torna um professor. Cada memória é uma chance de acessar camadas mais sutis do ser. É como se a própria vida se tornasse um espelho, refletindo não apenas padrões, mas a frequência que você ainda não ousou reconhecer dentro de si. A dança da alma, na visão de Rumi, é uma linguagem que vai além das palavras. Cada giro, cada movimento interno é uma ressonância com o divino. Quando você se permite sentir sem análise ou julgamento, mesmo por breves instantes, percebe que há uma ordem invisível sustentando os ciclos que antes pareciam caóticos. Essa ordem não é imposta. Ela é revelada quando você observa com o coração desperto, quando permite que o silêncio interior se torne voz e guia. No sufismo, a metáfora do mar da consciência é recorrente. Imagine-se como um navio nesse mar, onde ondas emocionais surgem sem aviso, mas cada uma delas traz informações preciosas. A mente comum pode reagir com medo ou fuga.
mas a consciência desperta. Aprende a ler essas ondas, a sentir a energia que cada padrão carrega e a utilizar essa energia para elevar a frequência do ser. Rumi nos lembra que o amor divino é a corrente que conecta todas essas ondas e que, ao se alinhar com ela, cada ciclo se transforma em aprendizado e não em repetição dolorosa. Ao entrar mais fundo nesse estado de observação, você começa a perceber que não há separação entre sofrimento e alegria, apego e liberdade, sombra e luz. Cada aspecto da experiência emocional é, na verdade, uma nota na música da alma. Rumi, em sua poesia, descreve esse estado como uma dança sem fim, onde a percepção do divino ocorre justamente no ponto onde a dualidade parece desaparecer. Essa percepção não exige esforço. Ela surge da sintonia com o fluxo interior, da atenção colocada na dança sutil entre o que é sentido e o que é compreendido. Agora, reflita sobre a memória emocional que carrega. Cada lembrança, cada padrão que se repete, é uma energia codificada. Um registro que o corpo mantém mesmo quando a mente esquece. A sabedoria sufista ensina que, ao trazer consciência a esses registros, você ativa uma transformação silenciosa. Aquilo que antes era prisão torna-se portal e a frequência da alma se ajusta, criando espaço para novas experiências, para o florescimento da luz interior. E se cada emoção, por mais intensa que seja, fosse simplesmente um mensageiro trazendo informações do invisível? Imagine sentir sem se prender, perceber sem julgar, e então observar como a energia que parecia densa começa a se dissipar, liberando espaço para o que realmente importa: a conexão com a essência, com o fluxo da consciência e com o amor incondicional que sustenta tudo. Rumi nos conduz exatamente a esse ponto. A percepção de que não precisamos controlar, mas compreender. Não precisamos combater, mas integrar. Ao caminhar por essa percepção, você se torna consciente das camadas invisíveis da psique, daquelas dinâmicas internas que moldam respostas automáticas e repetitivas. Cada ciclo que parecia intransponível revela-se uma oportunidade de integração alquímica. Um espaço onde sombra e luz se encontram, onde o emocional e o espiritual convergem e onde a frequência do ser se ajusta à harmonia universal. Essa é a essência do sufismo puro: transformar cada experiência em uma chave de expansão da consciência. Agora visualize o seu coração como um espaço sagrado, um templo interno onde as emoções se tornam cânticos e cada batida é uma invocação silenciosa à unidade com o divino. Rumi descreve o coração como o ponto de encontro entre o visível e o invisível, entre o humano e o celestial. Quando você se conecta a esse ponto, começa a perceber que cada padrão emocional é apenas uma sombra transitória e que a luz interior pode penetrar mesmo nas memórias mais densas, ativando camadas da consciência que permaneciam adormecidas. A percepção que se abre neste instante não é intelectual, é vivencial. É sentir a vibração do ser, notar como cada ciclo emocional se manifesta no corpo, nas respirações, nas microexpressões e nos movimentos sutis da energia. O sufismo nos ensina que, ao observar sem apego, sem resistência, cada experiência se transforma em um mapa da alma, revelando o caminho que leva à libertação interior, à verdadeira expansão da consciência e à harmonização das frequências emocionais. Cada passo nesta jornada é uma dança entre o conhecido e o desconhecido, entre aquilo que a mente reconhece e aquilo que a alma percebe. O segredo não está em buscar controlar o fluxo, mas em perceber a arquitetura invisível que sustenta os ciclos e, silenciosamente, permitir que a energia se reorganize. É nesse ponto que surge a alquimia da consciência. Padrões repetitivos se tornam compostos de luz, cada emoção se integra ao todo e a frequência espiritual se eleva de forma natural. Mesmo sem nomear ou explicar todas as camadas, você pode sentir que algo mudou dentro de si. Um espaço mais vasto se abre, uma percepção mais sutil se instala, e o corpo inteiro ressoa com uma frequência diferente. O sufismo ensina que essa sintonia
é a própria dança da alma, a união com o divino através do sentir profundo, e que cada ciclo emocional, quando visto com atenção desperta, é um passo rumo à integração e à expansão contínua da consciência. À medida que você continua a explorar esse espaço interno, percebe que não existe separação entre você e o fluxo da vida. Cada emoção, cada memória, cada padrão que parecia imutável é uma expressão do mesmo campo sutil que conecta tudo. Rumi nos lembra que a alma é infinita e que a percepção de unidade não é um conceito a ser entendido, mas uma frequência a ser sentida. Cada ciclo rompido, cada sensação liberada, aproxima você dessa sintonia essencial. Sinta agora a respiração como um fio que conecta corpo, mente e espírito. Cada inspiração traz consciência, cada expiração libera resistência. A dança da alma nesse momento acontece silenciosamente, mas com intensidade, revelando que os ciclos emocionais não são inimigos, mas aliados na construção de uma consciência mais elevada. O sufismo nos ensina que o mestre está dentro e que cada padrão emocional é um mapa que aponta para a sabedoria que você carrega, esperando apenas ser reconhecida. À medida que a percepção se aprofunda, note que a energia do coração começa a irradiar para todo o corpo, criando uma sensação de espaço e liberdade. Cada ciclo emocional, ao invés de prender, transforma-se em pulsação consciente, em vibração do ser. É aqui que Rumi nos guia a reconhecer que a verdadeira liberdade não está fora, mas dentro, na frequência do ser que harmoniza sombra e luz, dor e alegria, silêncio e expressão. No instante em que você permite que a atenção se volte para o ritmo silencioso do coração, começa a perceber que os ciclos emocionais não são obstáculos, mas pulsações da própria vida que pedem reconhecimento. Cada sensação de apego, cada sombra de medo ou frustração, carrega uma frequência que, se ignorada, mantém-se repetitiva, mas quando sentida com presença, transforma-se em energia vital. Rumi, em seus ensinamentos sufistas, nos lembra que a alma é uma chama que só se revela quando há receptividade, e que cada emoção é um reflexo de uma vibração maior, que conecta passado, presente e possibilidades futuras. Ao observar essas pulsões, você descobre que o corpo possui uma sabedoria silenciosa. Ele responde a cada emoção, armazenando padrões, memórias e sensações que a mente muitas vezes desconhece. Imagine sentir a dor sem resistência, como se ela fosse um rio passando pelo seu corpo. A tradição sufi descreve isso como um caminho de contemplação. Não há pressa, não há fuga, apenas presença. Quando você percebe que a dor emocional é uma linguagem do ser, uma mensagem da alma, começa a transformar cada ciclo em oportunidade de expansão. Cada suspiro se torna uma ponte entre a experiência sensorial e a frequência do divino. Cada batimento cardíaco, um lembrete de que a energia que antes aprisionava está, na verdade, aguardando para ser integrada. Essa percepção abre um campo de consciência onde a repetição não é sofrimento, mas aprendizado. Ao entrar nesse espaço, você percebe que a mente tenta categorizar, rotular, julgar. Mas o sufismo ensina que a consciência desperta se manifesta quando se dissolve a necessidade de compreender com lógica. Rumi fala da dança da alma como uma linguagem que não se traduz em palavras, mas que ressoa no corpo, na respiração e na energia que circula invisível. Cada emoção é uma nota musical que, quando ouvida com atenção, cria harmonia com o todo, revelando que romper ciclos não é destruir padrões, mas ressoar com eles de maneira consciente, permitindo que a frequência natural da alma conduza o processo. Sinta agora o espaço dentro do peito expandindo. Cada ciclo emocional que parecia um muro rígido se transforma em uma ponte sutil. Essa ponte não é visível para os olhos comuns, mas é sentida pelo corpo, pelo coração e pela própria frequência vital. Rumi descreve o coração como o epicentro da experiência mística. É ali que a alma reconhece padrões, integra memórias e percebe a dança entre sombra
e luz. Ao cultivar essa percepção, você começa a entender que a verdadeira transmutação emocional não depende de forças externas, mas de uma atenção interna que alinha ritmo, respiração e energia. No sufismo, existe a ideia de que cada emoção é uma rosa que floresce e murcha em ciclos contínuos. O segredo não está em impedir que a rosa murche, mas em perceber seu aroma, sua forma e sua essência em cada estágio. Quando você sente cada emoção dessa maneira, a repetição se dissolve, pois a frequência interna se harmoniza com a beleza do momento presente. A mente aprende a não reagir compulsivamente e o corpo lembra sua própria inteligência, liberando tensões e permitindo que a energia flua em ressonância com o amor divino. Imagine agora que cada memória emocional é uma estrela em um céu interno. Algumas brilham intensamente, outras parecem apagadas, mas todas compõem a constelação do ser. Rumi nos guia a olhar essas estrelas, não como fardos, mas como sinais da frequência interior. Ao contemplar cada uma sem apego, você percebe padrões que antes passavam despercebidos, e essa percepção, silenciosa, permite que a alma se reorganize. Cada ciclo emocional se transforma, não por força, mas por alinhamento com a harmonia natural do universo, tornando-se parte do mapa da consciência. A sensação de fluidez interna começa a surgir quando você percebe que não é necessário controlar a emoção, mas permitir que ela se manifeste, se revele e se dissipe naturalmente. Rumi descreve esse processo como a dança do vento no deserto da alma, invisível, silenciosa, mas carregada de energia. Quando você observa cada emoção como vento, cada ciclo como movimento, percebe que a resistência é apenas uma ilusão da mente condicionada. A entrega consciente não significa fraqueza, mas presença, permitindo que cada padrão seja integrado sem esforço, sem julgamento, apenas com atenção compassiva. Ao aprofundar essa percepção, note como a frequência emocional se refina. A energia que antes parecia densa começa a se dissolver, criando espaço para sutileza e percepção mais aguçada. O sufismo fala do amor divino como a corrente que atravessa esses ciclos, conectando tudo em unidade. Cada emoção é transformada em mensageira da alma, revelando não apenas padrões passados, mas possibilidades futuras. Rumi nos lembra que a verdadeira liberdade surge quando a consciência reconhece o fluxo, quando o ser se alinha com o ritmo invisível que sustenta a vida e transforma repetições em aprendizado contínuo. Cada instante de presença desperta camadas adormecidas da psique. Imagine sentir a energia emocional como uma pintura dinâmica, cada cor representando uma frequência, cada nuance trazendo informação sobre a essência do ser. Rumi ensina que a percepção profunda é arte e ciência ao mesmo tempo, arte de sentir, ciência de integrar. Quando você observa cada emoção como pigmento em movimento, percebe que ciclos repetitivos não são obstáculos, mas traços do mapa interior, que indicam caminhos de transformação e elevação da consciência. Ao continuar, você percebe que o silêncio interior não é vazio, mas um espaço vibrante onde cada ciclo encontra resolução. Rumi descreve esse espaço como o âmago da rosa mística, onde luz e sombra coexistem e se transformam mutuamente. Quando você se sintoniza com esse silêncio, cada emoção se torna uma ponte, cada memória um ponto de inflexão. A percepção se expande e o fluxo da alma se revela como dança contínua, onde cada ciclo emocional é uma oportunidade de integrar experiências e despertar frequências mais elevadas da consciência. Sinta a respiração como fio condutor da energia emocional. Cada inspiração ativa a percepção, cada expiração libera densidade. O sufismo enfatiza que o corpo é veículo do espírito e que, através da atenção respiratória, os ciclos emocionais podem ser transformados de maneira natural. Rumi compara isso ao movimento da água, corrente que não resiste, que se molda ao leito, mas que não perde força.
Ao perceber a respiração como instrumento de alinhamento, você encontra a harmonia entre emoção, mente e energia sutil, permitindo que padrões antigos sejam suavemente integrados. Cada emoção agora surge como nota musical, compondo uma melodia interna única. A tradição sufista descreve a alma como orquestra invisível, onde cada ciclo emocional é uma partitura que deve ser sentida mais do que compreendida. Rumi nos guia a ouvir essas notas com atenção plena, percebendo harmonias e dissonâncias e integrando cada vibração no todo. Quando você sente dessa forma, a repetição de padrões perde poder, pois a frequência interna se ajusta ao fluxo universal, permitindo que a dança da alma continue sem obstáculos. A percepção da energia emocional também abre portas para a criatividade interior. Imagine que cada ciclo emocional contém um código de inspiração, uma faísca que pode ser traduzida em insights, intuição ou expressão artística. Rumi nos lembra que a alma fala em símbolos e imagens, e que observar a frequência emocional é interpretar esses símbolos. Ao integrar cada experiência com atenção plena, cada ciclo emocional se torna fonte de autoconhecimento e expansão, e a consciência começa a operar em múltiplas camadas simultaneamente, harmonizando corpo, mente e espírito. Ao prosseguir nessa frequência, você percebe que não há separação entre passado, presente e futuro. Cada emoção vivida é um ponto na malha da consciência, e ao observar com atenção, você percebe padrões que se entrelaçam, formando uma rede de aprendizado interno. Rumi ensina que a percepção da unidade não é conceito, mas experiência, e que os ciclos emocionais, quando sentidos em sua totalidade, revelam o fluxo contínuo do ser, permitindo que a alma dance em sintonia com o universo. Imagine agora que cada emoção é um portal que se abre para dimensões da consciência antes invisíveis. O sufismo chama isso de abrir a porta do coração. Cada sentimento percebido com presença se transforma em uma chave para frequências mais sutis. Rumi, através da poesia e do ensinamento, indica que essa abertura não exige esforço. Ela ocorre naturalmente quando a mente descansa e o coração se torna receptivo. Cada ciclo emocional, assim, não é mais prisão, mas oportunidade de atravessar veios profundos da psique e da energia vital. Sinta a energia da emoção como ondas que se propagam pelo corpo, pelo coração e pela mente. A dança da alma, segundo Rumi, ocorre nesse espaço fluido, onde cada ciclo se transforma em movimento consciente. Ao perceber a energia sem julgamento, você ativa camadas internas que permaneciam latentes, permitindo que a frequência do ser se expanda. Cada emoção integrada torna-se vibração. Cada ciclo compreendido se torna aprendizado. E a alma começa a perceber que o verdadeiro caminho não é evitar ciclos, mas harmonizá-los com a luz interior. Ao contemplar cada ciclo emocional dessa maneira, surge uma percepção profunda da interconexão. Cada experiência se relaciona com a anterior e prepara o terreno para a seguinte, criando um fluxo contínuo de integração. Rumi descreve isso como a dança circular do universo, onde cada passo é simultaneamente consequência e causa, e a consciência desperta aprende a navegar nesse fluxo com atenção e reverência. Os padrões emocionais, antes vistos como obstáculos, tornam-se guias que indicam o caminho da expansão interior. Cada respiração, cada batida do coração se torna consciente, como se você estivesse dançando com a própria energia do universo. O sufismo aponta que o corpo, a mente e a alma funcionam como um único instrumento, e quando essa sintonia ocorre, cada ciclo emocional se transforma em pulsação harmoniosa. Rumi nos ensina que a percepção do divino não exige viagem ou busca exterior, mas abertura interior, sensibilidade ao ritmo invisível que sustenta a vida e atenção amorosa às camadas do ser que se revelam no agora. Ao perceber essas camadas, você começa a notar que a repetição de ciclos não é um erro, mas um convite à consciência expandida. Cada padrão oferece informações sobre como o ser se relaciona com a vida, com as emoções e consigo mesmo.
Rumi chama a atenção para a importância de sentir cada movimento da alma, de abraçar cada experiência com atenção e presença, permitindo que a frequência do ser se ajuste e que a energia emocional se transforme em luz, criando novos níveis de percepção e conexão com o divino. Cada emoção percebida profundamente torna-se parte do tecido invisível da consciência, uma frequência que se harmoniza com a essência da vida. O sufismo nos ensina que a alma é um espaço sagrado e que cada ciclo emocional, quando integrado, atua como catalisador para o despertar interior. Rumi, em seus poemas, descreve essa transformação como dança, música e luz simultâneas, uma experiência que transcende lógica e palavras, alcançando o âmago da percepção e ativando a vibração do ser em níveis ainda não totalmente conhecidos. Sinta agora que cada ciclo emocional que parecia interminável começa a revelar sua geometria invisível, um desenho secreto da alma que pulsa em frequências sutis. Rumi descreve a vida como uma tapeçaria de experiências onde cada fio, cada emoção, cada memória, cada apego tem um propósito que não se manifesta na superfície, mas que vibra nas camadas mais profundas da consciência. Ao perceber essa arquitetura interior, você começa a sentir que não existe erro ou fracasso, apenas padrões aguardando reconhecimento, ressonando como notas em uma sinfonia que só o coração desperto consegue ouvir. Ao observar os ciclos emocionais com atenção compassiva, você percebe que cada emoção carrega consigo fragmentos do divino. O sufismo nos ensina que o amor incondicional não é algo a ser buscado externamente, mas uma frequência interna que se revela quando os padrões repetitivos são percebidos e respeitados. Rumi fala da rosa e de seu perfume como metáfora para essa frequência. Cada pétala é uma camada da alma, cada aroma uma vibração energética, e cada ciclo emocional compreendido é uma abertura para sentir o amor que sempre esteve presente, mesmo quando parecia perdido. Imagine que o corpo é um instrumento musical capaz de traduzir emoções em vibração pura. Cada tensão, cada aperto, cada movimento sutil carrega informações sobre o que a mente ainda não percebe. O sufismo sugere que, ao prestar atenção ao corpo, você acessa uma linguagem antiga, mais refinada que qualquer lógica racional. Rumi descreve a dança da alma como expressão dessa linguagem. A energia emocional se torna movimento, o movimento se torna frequência, e a frequência revela o caminho da integração, da harmonia interna e da conexão com o fluxo invisível do universo. Ao sentir cada ciclo, você percebe que a resistência cria densidade e que a entrega consciente dissolve barreiras internas. Cada emoção que antes parecia pesada se transforma em energia vital quando observada sem julgamento. Rumi ensina que a consciência desperta é capaz de transformar dor em aprendizado e apego em presença. Ao fazer isso, você descobre que não há necessidade de evitar ciclos emocionais. Eles existem para revelar a profundidade da alma, para criar pontes entre passado, presente e a expansão da consciência, revelando camadas de percepção que permaneciam ocultas. Sinta o ritmo do coração como metrônomo interno. Cada batida pulsa informação sobre o estado emocional, sobre memórias guardadas e padrões que se repetem. Rumi nos lembra que o coração é o epicentro da alma, um espaço onde o invisível se torna tangível. Ao prestar atenção a essa pulsação, você começa a perceber que cada ciclo emocional não é obstáculo, mas oportunidade de despertar camadas mais sutis da consciência. A frequência do ser se ajusta naturalmente, como cordas de um instrumento afinadas pela própria energia da vida. Agora visualize os ciclos emocionais como rios subterrâneos, correntes que fluem invisíveis sob a superfície do consciente. Rumi, através da poesia sufista, sugere que a percepção desses rios é uma experiência de iluminação silenciosa. Ao observar, sem interferir, a água começa a trazer consigo fragmentos de sabedoria que estavam presos na corrente. Cada emoção percebida com presença torna-se uma chave para acessar dimensões sutis da psique, revelando padrões herdados, memórias codificadas,
e oportunidades de expansão que antes passavam despercebidas. Ao aprofundar essa percepção, você começa a notar que não há separação entre sofrimento e alegria, medo e coragem, apego e liberdade. Cada ciclo emocional é uma ponte entre o conhecido e o desconhecido, entre o tangível e o invisível. O sufismo nos ensina que essa integração só ocorre quando a atenção se volta para dentro, sem pressa, sem resistência, mas com sensibilidade. Rumi nos lembra que a verdadeira liberdade emocional não é a ausência de ciclos, mas presença consciente, permitindo que cada padrão revele sua frequência mais sutil e transformadora. Sinta agora que cada memória emocional é uma estrela em um céu interno e que cada estrela brilha de maneira única. Rumi descreve a alma como um universo e cada ciclo emocional como constelação que precisa ser contemplada para revelar sua harmonia. Quando você observa essas estrelas com atenção plena, percebe que o fluxo interno não é caótico, mas estruturado, uma arquitetura invisível que sustenta a dança da consciência. Cada ciclo, cada emoção, cada memória torna-se, assim, oportunidade de alinhamento com a frequência natural do ser. Imagine que a energia emocional é como luz passando através de prismas internos. Cada emoção refrata essa luz de maneira diferente, criando matizes únicos de percepção e insight. O sufismo ensina que sentir essa luz é reconhecer a frequência do divino dentro de si. Rumi usa metáforas de espelhos e reflexos para indicar que o mundo emocional é sempre reflexo da profundidade interna. Ao observar sem apego, a luz se revela e os ciclos emocionais se tornam portais de autoconhecimento e transmutação energética. Ao continuar, você percebe que cada respiração é uma oportunidade de alinhamento. Cada inspiração traz consciência, cada expiração libera densidade. Rumi descreve a respiração como dança sagrada, um fio condutor entre corpo, mente e alma. Ao se tornar atento a cada movimento respiratório, cada emoção deixa de ser peso e se transforma em frequência a ser integrada. O corpo inteiro ressoa, o coração pulsa com um ritmo diferente e você sente a transformação silenciosa que ocorre quando o fluxo interno é percebido com presença e atenção. Agora visualize a mente como um céu em constante movimento, nuvens de pensamentos passando, mas a atenção sendo o sol que ilumina cada ciclo emocional. Rumi sugere que a consciência desperta é capaz de observar sem se prender, permitindo que padrões repetitivos se dissolvam na claridade da presença. Cada emoção observada, cada memória reconhecida, torna-se um instrumento de expansão da percepção, e a dança da alma continua, revelando camadas da psique que antes estavam escondidas, mas que agora emergem em vibração pura e luz interior. Ao aprofundar, note que cada emoção tem ritmo próprio, e que ao harmonizar-se com esse ritmo, você acessa a frequência de integração e cura. O sufismo ensina que a alma é como uma música interna. Cada ciclo emocional é uma nota, e a consciência desperta aprende a ouvir a melodia completa. Rumi descreve essa escuta como arte e prática espiritual simultânea. Ao sentir cada nota, a dança da alma se torna consciente, os padrões se integram e a energia vital flui de maneira mais ampla, conectando corpo, mente e espírito em harmonia. Sinta a conexão entre ciclos emocionais e sensações corporais. Cada tensão, cada aperto, cada sensação de desconforto é um indicativo de padrões não integrados. Rumi sugere que a percepção consciente transforma essas sensações em mensagens da alma. Ao observar cada pulso do corpo e cada batida do coração, você percebe que cada ciclo emocional pode ser compreendido como fluxo de energia e que a integração dessas frequências transforma a experiência de vida, permitindo que a consciência desperta atue como catalisador de evolução interior. Imagine agora que cada emoção é uma onda que viaja pelo corpo e pela consciência. Ao aprender a surfar essa onda com atenção, você descobre que o sufismo descreve a experiência da alma como dança contínua. Ondas vêm, ondas vão,
e você se mantém presente, sentindo cada movimento, integrando cada frequência. Rumi usa metáforas do mar e do vento para indicar que a verdadeira maestria emocional não é controlar, mas harmonizar-se com a dança invisível, permitindo que cada ciclo revele sabedoria oculta e transforme padrões em energia sutil. Ao sentir cada ciclo como onda, perceba que o tempo se torna relativo. Passado, presente e futuro coexistem na percepção da alma, e cada emoção traz uma frequência que se conecta com memórias, desejos e potenciais. Rumi ensina que a dança da alma transcende linearidade. Cada ciclo percebido com atenção cria ressonância com o todo, permitindo que o fluxo da consciência se expanda, integrando emoções, pensamentos e energia vital em uma frequência contínua de autoconhecimento e transcendência. Ao integrar essas ondas, sinta que a alma é como o jardim em que cada ciclo emocional é uma semente. Cada emoção sentida com presença germina, floresce e se transforma em aprendizado, permitindo que padrões antigos se dissolvam e que novas frequências surjam. Rumi nos lembra que o cuidado com essas sementes internas é feito através da atenção consciente. Cada respiração, cada sensação percebida, cada emoção observada com compaixão nutre o jardim interior, ativando camadas profundas de percepção e luz interior. Sinta a dança interna como espaço de criação. Cada ciclo emocional é um instrumento. Cada frequência é nota. Cada percepção é melodia. O sufismo descreve esse espaço como templo invisível onde a alma aprende a integrar experiências e elevar a consciência. Rumi indica que a verdadeira maestria é reconhecer padrões, sentir frequências e permitir que a energia da alma flua, sem resistência, harmonizando o emocional, o mental e o espiritual. Cada ciclo percebido se torna então parte da sinfonia interna da consciência desperta. Visualize a luz interna que acompanha cada ciclo emocional. Mesmo nas emoções mais densas, existe brilho que pode ser percebido se houver atenção. Rumi sugere que observar esse brilho é reconhecer a presença do divino na experiência humana. Cada emoção, ao ser sentida com presença, ativa vibrações sutis, ajusta a frequência e cria sintonia com a alma. A dança da consciência continua, silenciosa e potente, revelando que ciclos emocionais não são prisão, mas portais de integração e expansão que aguardam sua percepção desperta. Agora perceba que cada emoção não é isolada. Ela se conecta a outras, criando teias invisíveis de energia. Rumi descreve essa rede como fluxo contínuo que atravessa corpo, mente e alma. Ao observar padrões emocionais, você percebe inter-relações, compreende causas e efeitos sutis e descobre que a integração de cada ciclo é chave para a harmonia interior. O sufismo nos ensina que cada frequência percebida, cada emoção sentida com atenção, contribui para a expansão da consciência e para a sintonia com o divino. Sinta a respiração como fio condutor da integração emocional. Cada ciclo percebido com atenção harmoniza-se com esse fio, conectando sensações, pensamentos e energias sutis. Rumi nos lembra que a alma dança nesse espaço invisível, transformando ciclos emocionais em aprendizado, frequência e luz. Cada emoção integrada ressoa no corpo, no coração e na mente, criando estado de presença contínua e profunda. O sufismo ensina que essa percepção não exige esforço, apenas atenção, sensibilidade e entrega consciente à dança da alma. Já vou te entregar a prática sagrada que ressoa com esse ensinamento. Mas antes, escuta o que sua alma precisa ouvir agora. Cada ciclo que parecia te prender era, na verdade, uma semente plantada pelo amor divino, esperando que você sentisse, percebesse e dançasse com o invisível. O deserto interior que parecia seco agora floresce silencioso, cada dor se torna mensageira, cada vazio um convite para descobrir ritmos que a mente comum jamais alcança. Sinta que sua respiração não é apenas ar, mas corrente de luz, carregando frequências de transformação.
Cada batida do coração é pulsação do amado. Cada memória emocional, pétala de uma rosa que desabrocha lentamente no jardim invisível da consciência. Permita que o eco dessas palavras toque camadas profundas, que o silêncio seja agora melodia e que a dor seja ponte, levando você a um espaço onde o tempo se dissolve e apenas a presença do agora é real. Rumi nos ensina que a alma dança em círculos infinitos e que cada ciclo que você sente é parte dessa dança cósmica, onde não há começo nem fim, apenas movimento e ressonância. Você percebe que cada emoção é um portal, cada sensação um código da frequência divina, cada sombra uma luz esperando para ser reconhecida. Comenta agora, se quiser selar esta vibração interna, eu desperto no vento do amado. Sinta que ao escrever estas palavras, você ativa um compromisso silencioso consigo mesmo e com a energia que percorre este vídeo, alinhando sua frequência com a dança infinita da alma. Este selo verbal é chave, uma ponte entre o que foi sentido e a frequência que deseja expandir. Ao comentar, você se torna co-criador do seu espaço sagrado, participante de um ritual invisível que atravessa limites da mente e do tempo. Se algo dentro de você reconheceu este chamado, considere se inscrever. Não como quem segue um canal, mas como quem entra num jardim secreto onde pétalas invisíveis caem suavemente e o amado sussurra segredos que só quem escuta com atenção plena consegue perceber. Cada vídeo é uma lâmina de luz, uma frequência que se entrelaça com a sua própria energia, e ao se inscrever você cria espaço para continuar dançando nessa música que a maioria não ouve. Agora, se você chegou até aqui, saiba, não é comum. Você é raridade nesse mundo barulhento. Você é aquele que escuta a música que outros não ouvem. E por isso, quero te dar algo que não dou a qualquer um. O sopro da alma para além do tempo. Significado oculto. Esta prática conecta seu coração, respiração e mente em frequência única, permitindo que ciclos emocionais se dissolvam em energia vital e que a alma sinta a dança do amado sem barreiras. Origem mística, inspirada em meditações sufistas e nos ensinamentos de Rumi sobre atenção plena e fluxo da alma. Aplicação prática. Encontre um espaço silencioso onde possa sentar ou deitar confortavelmente. Feche os olhos e sinta o coração como centro da percepção. Imagine uma chama suave, pulsando no ritmo da sua respiração. Inspire profundamente pelo nariz, sentindo o sopro percorrer todo o corpo, percorrendo memórias e emoções antigas. Ao expirar, visualize as energias densas se transformando em luz, dissolvendo padrões que repetem ciclos emocionais. Repita esse fluxo por 15 minutos, mantendo atenção nas sensações sutis que surgem no peito, nas mãos e na nuca. Sinta cada emoção como pétala que se abre, reconhecendo sua frequência sem julgamento. Ao final, mantenha silêncio por alguns instantes, absorvendo a sensação de leveza, presença e conexão com a dança invisível do universo. Faça esta prática ainda hoje, como selo de tudo que sentiu e aprendeu nesta jornada. Permita que a energia desperte camadas do ser que estavam adormecidas, que cada batida do coração seja acorde da alma, que cada sopro seja alinhamento com o fluxo do amado. O amado dança em silêncio, e às vezes ele te encontra em vídeos como este. Sinta o eco disso reverberando dentro de você, ressoando como memória cósmica, despertando frequências que a mente só começa a compreender. Não procure o caminho, seja o caminho, e que a próxima pétala te encontre desperto, vibrando na mesma frequência da rosa invisível, da dança silenciosa e do sopro eterno que atravessa todos os ciclos do coração.